Capítulo 4. A fé que não desiste. Surge na minha memória outro relato bíblico de um homem que não queria abrir mão de sua fé em Deus, mesmo lidando com obstáculos intransponíveis. O capítulo 10 do Evangelho de Marcos oferece-nos o relato de um cego chamado Bartimeu, que ficava sentado à beira da estrada de Jericó, agarrado aos seus farrapos, tremendo de frio e pedindo esmolas. Marcos 10, do 46 ao 52. Depois foram para Jericó, e saindo ele, Jesus, de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Imagine Bartimeu sentado ali, sujo, as pessoas levantando poeira para cima dele enquanto viajavam pela estrada de Jericó, montadas em cavalos, mulas, camelos ou a pé. Faça um retrato mental dele, talvez sacudindo um copo velho com as moedinhas que pedia aos transeuntes. Do ponto de vista natural, Bartimeu não tinha esperança, nem futuro. Era um mendigo cego que pedia ajuda a outras pessoas para sua sobrevivência. A palavra mendigo carrega consigo a conotação de uma pessoa suja, empoeirada, despenteada, vestida com farrapos. As circunstâncias da vida de Bartimeu não poderiam ficar muito piores do que já estavam. Que esperança havia para ele? Era provavelmente tão dependente dos outros que não podia locomover-se sem que alguém o levasse pela mão. Nos Estados Unidos, mormente nesses dias, não vemos muitos mendigos. Quando eu era criança, morávamos em determinado período em um subúrbio de Dallas, e isso antes de termos todos os shoppings que possuímos agora. Naquela época, todos iam ao centro para fazerem suas compras. Lembro-me das minhas visitas ao centro da cidade, e em muitas ocasiões vi sentado na calçada de uma das ruas mais ativas do centro de Dallas, um cego pedindo comida e dinheiro. Na esquina de uma das avenidas mais movimentadas, ele ficava sentado dia após dia, esmolando, sacudindo um copo que continha uns lápis e esperando que alguém pegasse um e jogasse algum dinheiro em troca. Imagino que aquele mendigo no centro de Dallas era bem semelhante a Bartimeu. É provável que o dinheiro recebido pelo cego de Jericó dos transeuntes dificilmente o mantivesse com vida. No meio dessa triste falta de esperança, ele tomou consciência, de repente, de uma comoção na rua. Pode ser que tenha estendido a mão, tateando até conseguir puxar a orla da roupa de alguém e perguntado: o que está acontecendo? Não via nada. A única maneira de saber algo dos acontecimentos era mediante o que ouvia e o que os outros lhe contavam. Quando uma pessoa está cega, seus outros sentidos parecem tornar-se mais aguçados, especialmente o da audição. Na minha juventude, minha avó, nós chamávamos vovó Patrícia, era cega. A cegueira não se devia a uma doença física, mas a uma reviravolta emocional que ocorrera na sua vida. O marido tinha fugido, deixando-a criar 4 filhos sozinha. Não conseguindo suportar as pressões, cegou. Fiquei hospedado na casa dela em muitas ocasiões. Lembro-me do seu apurado senso de audição. Por exemplo, no verão, sentava-me com ela na área de trás da casa.
Todas as janelas ficavam abertas. Era antes de o condicionador de ar ser um objeto doméstico popular. E montávamos um ventilador pequeno na sala para criar uma brisa. Podíamos estar sentados nos fundos da casa, mas se alguém chegasse de carro, a vovó, quase sem exceção, podia dizer-me de quem se tratava. Lembro-me de certa ocasião em que, enquanto conversávamos nos fundos, ela de repente disse: "Filho, seu papai acaba de chegar." Meu pai e minha mãe estavam de viagem, pregando. Foi por isso que fiquei hospedado com minha avó. Sabia que ainda deviam estar na conferência evangelística, de modo que falei: "Tem certeza? Ainda falta muito para chegarem aqui." Ela respondeu: "Não sei a respeito disso, só sei que escutei o carro do seu pai lá na frente." E era mesmo. Ela escutava tão bem que conhecia o som do automóvel de cada membro da família. Às vezes, enquanto as pessoas passavam pela calçada perto da casa e antes mesmo de subirem pela entrada, minha avó dizia: "Aqui vem fulano." Conhecia o som dos passos de cada um dos nossos parentes, vizinhos e amigos, e ela podia dizer-nos quem chegava antes que a pessoa entrasse. Então eu olhava pela janela para os degraus e, dito e feito, ela estava certa todas as vezes. Certo dia perguntei-lhe: "Como você sabe quem está chegando?" Ela respondeu: "Cada um anda de um modo diferente. Você, seu pai, seu tio Dube dão passos semelhantes, mas conheço a diferença entre os três." Por causa dessas experiências com a minha avó, fiquei sabendo que senso aguçado de audição os cegos podem possuir. Bartimeu pode ter tido essa mesma capacidade. Naquele dia, na estrada de Jericó, é provável que tenha sentido alguma coisa incomum acontecer muito tempo antes de Jesus chegar perto dele. Talvez tenha conseguido puxar a roupa de algum transeunte e perguntado: "O que está acontecendo?" E finalmente alguém lhe tenha respondido: "Jesus de Nazaré vai passar por aqui." Imagine aquele pobre mendigo cego escutando essa notícia. Posso mesmo imaginá-lo perguntando: "Jesus de Nazaré não é o homem que está curando todas aquelas pessoas? É Jesus o homem que dizem ser ungido por Deus para praticar o bem e libertar todos os oprimidos pelo diabo? Jesus de Nazaré não é aquele que chama de operador de milagres?" "Sim, é Jesus Cristo, aquele que liberta os homens." Alguém deve ter respondido. Com o reconhecimento de que era Jesus quem se aproximava, quase posso ver Bartimeu colocar-se de pé em um só pulo. Ele não podia ver, mas escutar e falar sim. A Bíblia diz que se pôs a clamar: "Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim." Marcos 10:47b. Imediatamente, aqueles que estavam ao seu redor começaram a mandá-lo sentar-se e ficar quieto. E muitos o repreendiam para que se calasse. Marcos 10:48, parte A. Mas Bartimeu recusou-se a desistir. Não se deixou desanimar. Sabia o que queria da parte de Deus. E quanto mais a multidão queria abafar a sua fé, mais ele exclamava: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." Marcos 10:48b. No meu estado natal, gritar cada vez mais significa apenas que Bartimeu começou a bradar. Lá no Texas, quando se está encurralando o gado e é preciso chamar a atenção de alguém que está longe, costuma-se bradar. Bartimeu deve ter liberado um brado alto porque queria atrair a atenção do mestre. Sua fé não queria uma recusa. A fé sempre exige uma resposta. Ele queria receber algo de Deus, queria ver. A fé é um meio de expressarmos a Deus nossos desejos. Ela não é silenciosa nem passiva, mas pede que seja ouvida nos átrios do céu. A Bíblia não diz que Bartimeu simplesmente se sentava em silêncio, dizendo de si para si: "Pois bem, talvez se eu ficar quieto e simplesmente projetar meus pensamentos até Jesus, ele passe, toque em mim e eu fique curado." Não. A fé que Bartimeu tinha não era passiva.
Ao contrário de muitas pessoas em nossos dias que nada recebem do Senhor, Bartimeu não disse: ora, se for da vontade de Deus, Jesus me curará. A fé forte não desiste, não se deixa silenciar nem repudiar, porque sabe que o Todo-Poderoso atenderá das alturas. Bartimeu cria de forma insistente e gritava cada vez mais alto, pela fé, sabendo que o Salvador iria escutá-lo quando dissesse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Posso imaginar as folhas das árvores sendo sacudidas pelo poder do nome de Jesus, enquanto Bartimeu clamava em voz alta por aquele nome que está acima de todos os outros. Havia obstáculos entre Bartimeu e a resposta à sua oração. Um deles era a multidão que acompanhava Jesus nas viagens pela estrada de Jericó. Estou certo de que havia muitas pessoas friamente religiosas naqueles dias, porque a religião tradicional procura abafar e apagar totalmente a fé. Os religiosos zelosos daqueles tempos provavelmente não aguentavam ouvir dos lábios de Bartimeu a manifestação de uma fé ativa. Eram provavelmente eles os que sempre mandavam Bartimeu calar-se. Marcos 10, 48. A religião tradicional pode ser um grande obstáculo e impedimento à fé, mas Bartimeu resolveu que obstáculo algum iria impedi-lo de receber do Altíssimo o que desejava. Ninguém iria obrigá-lo a ficar quieto, a perder a bênção que desejava. Aquele mendigo cego tinha bom senso e fé suficiente para pedir a Jesus que o fizesse tornar a ver. Agora, retratemos esse cenário do ponto de vista de Jesus. Enquanto ele andava por aquela estrada poeirenta de Jericó, ouviu, de repente, alguém chamar seu nome, e parecia um grito desesperado. Ao escutar aquele clamor penetrante da fé, Jesus Cristo de Nazaré, cujos passos eram dirigidos pelo Espírito Santo, parou. Havia certa qualidade naquele clamor. Era uma voz de grande convicção no poder divino, cheia da fé, que não desiste e que não quer ser silenciada. A fé que Bartimeu possuía não devia ser repudiada, silenciada nem recusada. Era do tipo que leva os olhos cegos a serem abertos. Bartimeu ficou convicto de que Cristo podia curá-lo, de que o poder do Altíssimo operava em seu favor. Portanto, não quis perder sua oportunidade de receber o melhor do Senhor. Talvez pensasse que a cura tinha de acontecer naquela hora ou não aconteceria nunca mais. Bartimeu não sabia se Jesus passaria outra vez por lá e precisava tomar posse da sua cura de um modo impetuoso. Você tem essa fé que não aceita uma resposta negativa? Está na hora de começar a agir assim. O clamor da fé genuína não quer ser silenciado, não pode ser apagado e nunca desistirá ou perderá a esperança. Não deixe o diabo furtar-lhe aquilo a que você tem direito, ouvindo-o dizer-lhe que o Todo-Poderoso não atenderá a sua oração. A Bíblia diz que Deus sempre escuta o clamor dos justos. Salmo 34, 15. Por isso, use o nome de Jesus para rebaixar Satanás e a incredulidade que ele quer despertar ao seu devido lugar. Recuse-se a desistir e poderá receber do Pai tudo quanto deseja. A fé recebe uma resposta divina. Foi assim com Bartimeu. Jesus deu ordem para que o cego fosse levado até ele. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Marcos 10, 49a. A mesma multidão que tentava silenciar Bartimeu, minutos antes, começou a empurrá-lo para frente. Embora seus olhos não conseguissem ver, ele podia escutar a voz do Mestre. E quando Jesus disse: "Que queres que te faça?" Marcos 10, 51, parte B. Bartimeu respondeu sem hesitar: "Mestre, que eu tenha vista." Marcos 10, 51c. Então começou a regozijar-se e a louvar a Deus ao ouvir a resposta de Jesus: "Vai, a tua fé te salvou." Marcos 10, 52. Bartimeu tinha muitas oportunidades para desistir, mas porque se recusou a ceder diante das circunstâncias e dos obstáculos que bloqueavam seu caminho,
pôde seguir Jesus com alegria. À medida que começamos a ter fé em Deus para receber as bênçãos prometidas por Ele, provavelmente lidamos com muitas oportunidades para desanimar por causa dos problemas e obstáculos que surgem no caminho. Talvez até mesmo ouçamos alguns tentando dizer-nos: as promessas divinas não são para as pessoas que vivem hoje, eram somente para aquelas dos tempos de Jesus. Ou ainda, Deus não se importa com você. Sem dúvida, Ele existe. É o Ser Supremo, mas simplesmente não se interessa pela humanidade. Alguns teólogos querem levar-nos a acreditar nisso, mas não me importo com quem diga coisa assim, mesmo que seja alguém com muitos graus universitários, pois aquele que contradiz a palavra de Deus está errado. O Senhor realmente se importa conosco. É a sua palavra que declara isso. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7, versão ampliada. Lançando sobre ele a totalidade da vossa ansiedade, todos os seus cuidados, todas as suas preocupações, todos os seus interesses, de uma vez para sempre, porque ele tem cuidado afetuoso de nós e cuida de vós com vigilância. Bartimeu recebeu da parte do Altíssimo o que almejava, porque não comprometeu a sua fé no Senhor. Cuidemos para não aceitarmos menos do que o melhor de Deus. Não sei quanto a você, mas eu não quero meio termo. Desejo receber o máximo que Ele tem para me oferecer. Avançarei até a vitória, porque a palavra de Deus declara que em todas as circunstâncias ela pertence a mim. Se você é um cristão renascido, a vitória também lhe pertence. Logo, aceite o que o Senhor diz nas Escrituras. Na fé não há derrota. Nenhum ataque infernal poderá destruí-lo caso tenha dedicado seu viver ao Altíssimo, vivendo de forma agradável ao Senhor e reivindicando o que legitimamente lhe cabe segundo a palavra de Deus. Não há maneira de ser derrotado.